Abra a sua Bíblia em Apocalipse 4, no versículo 1, porque eu anunciei que tabernáculo seria uma porta de crescimento. Agora, o que eu quero dizer com crescimento? Eu não quero dizer apenas com o número de pessoas, ou crescimento numérico da igreja, não é apenas isso, mas enquanto a igreja cresce numericamente, a sua vida também cresce em todas as outras áreas. Porque o crescimento que acontece em um lugar também alcança a sua vida. A bênção que é derramada sobre um grupo é derramada na sua vida pessoal também, particular. As promessas que Deus dá a uma igreja, essas promessas caem também na vida da pessoa, do indivíduo que faz parte da igreja. Entende? As promessas de Deus são coletivas, mas elas te atingem no pessoal, no particular também. Então o que acontece com a tua igreja de bênção, acontece também com a tua vida. Se você não está conectado, se você não está unido à sua igreja, espiritualmente falando, ao seu pastor, ao seu bispo, a voz autorizada de Deus ao teu coração, é claro que haverá um pouco de dificuldade dessas coisas começarem a acontecer com você. Eu gosto dos bispos, antes do catolicismo romano, da palavra católicos romanos, porque ela só vai surgir em 590 depois de Cristo, ou seja, mais de quase 6 séculos depois de Jesus. Essa palavra nunca existiu antes, né? Católico romano. Católico era uma expressão usada para universal, para a igreja universal. Então havia os antigos bispos das igrejas, que eram aqueles que eram homens que tinham aprendido diretamente dos apóstolos ou dos discípulos dos apóstolos. Um deles é Irineu. Irineu foi o bispo de Lyon, e Irineu dizia que a igreja local, e eles não falavam para igrejas de um modo geral, eles só falavam, esses bispos eram bispos de uma única igreja ou de uma única região. Eles não eram bispos gerais, eles eram bispo apenas de um grupo de pessoas. Era assim que era antigamente. Aliás, hoje já voltou basicamente isso. Mas Irineu dizia que quando uma igreja está conectada com o seu bispo, Deus derrama o fluir das suas bênçãos sem, ele fala, não é sem medida, sem empecilhos, sem barreiras. Quando uma igreja está conectada com o seu pastor, e o seu pastor está conectado com o seu povo, não há nada que paralise as bênçãos de Deus na vida desse povo, dessa comunidade e na vida dessas pessoas. Eu acredito nisso. Eu acredito sinceramente nisso. Eu sei que parece difícil nos dias de hoje a gente estar falando coisas assim, porque as pessoas têm imaginações diferentes, mas nós não podemos deixar de falar a verdade, porque as pessoas podem ficar desconfortáveis com ela. Sim ou não? Algumas verdades desconfortam mesmo, mas elas são verdades e elas são bênçãos para a sua vida. Em Apocalipse 4, no versículo 1, João vai ter então a visão de uma porta aberta. Ele diz, a partir do versículo 1, depois destas coisas, depois de quais coisas? Do que veio antes nos 3 capítulos. Jesus se apresenta diante dele, capítulo 1, capítulo 2 e 3, Jesus ordena que ele escreva cartas para 7 igrejas. E aí agora, depois que isso acontece, ele diz, depois destas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta, ao falar comigo, disse, sobe até aqui, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Deus abre portas, e a primeira porta que Deus abre sempre é uma porta
de uma visão. Sempre. Depois disso aqui, os versículos vão e nós iríamos lendo até o capítulo 5, porque o capítulo 4 ele é curtinho, mas ele faz um retrato celestial. É no capítulo 4 que você conhece o que está acontecendo na grande sala do trono. Depois que você chegar em casa, leia isso. O capítulo 4 é impressionante, porque o capítulo 4 dá uma visão nítida de como é a sala do trono. Um ambiente gigantesco, que cabe milhões e milhões de anjos, que tem um mar como um cristal diante do trono, que tem 24 tronos além do trono central, e o trono central é protegido por 4 seres ao redor, cheios de olhos, seres espetaculares, olhos inclusive nas suas 6 asas, são chamados de querubins, são seres flamejantes, mas não apenas flamejantes, as suas faces parecem e são nitidamente discernidas por João: face de águia, face de touro, face de homem, face de leão. E João vê que esses seres, eles cercam o trono de Deus de uma forma tão impressionante, que a única função desses 4 seres celestiais que cercam o trono de Deus, ninguém pode se aproximar desse lugar. E eles têm uma única função: falar algumas palavras. A função deles, obviamente, além de proteger o trono, é falar algumas palavras. E as palavras que esses seres celestiais falam é: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Dia e noite, 24 horas, a função desses seres protetores, esses seres extraordinários, que nem a imaginação humana poderia ter criado algo assim, nem a inteligência artificial consegue. A função desses seres, além de protetiva, de cercar o trono, é declarar o tempo todo para Deus quem Deus é. Nessa visão tremenda desses seres viventes, ele também vê os 24 tronos, que são 24 homens velhos, 24 anciãos. Eles representam, de acordo com o melhor que a gente conhece dos estudos do Apocalipse, eles podem representar 2 grupos de 12, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Uma representação. O número 24 é um número bíblico, não é um número ruim, não é um número negativo, não é nada disso. O número 24 é um número bíblico. Há um arco-íris por trás desse trono, mas esse arco-íris não tem a cor dos arco-íris, ele tem a cor de esmeraldas. Ele tem o formato de arco-íris, mas tem cores de esmeraldas. E porque faz Deus lembrar isso também no trono, é a primeira aliança que Deus fez com os homens para não destruir a terra em Noé. É um lembrete, é um entalhe atrás do trono de Deus, que lembra de que Deus tem uma aliança de não destruir o mundo mais uma vez, sem que esse mundo tenha a oportunidade de reconhecer a soberania do Eterno. Esses 24 anciãos, quando eles escutam os 4 seres falar estas palavras, eles tomam as suas coroas, depositam diante do próprio altar desse trono, e também tem a função do tempo todo falar algumas palavras. E as palavras que esses 24 homens, velhos, seres, senhores, que simbolizam a plenitude do governo de Deus sobre a terra, esses 24 homens, senhores, também dizem
palavras para Deus, e as palavras são: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por Tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Estas são as palavras que esses homens falam. Os seres viventes declaram quem Deus é, e os 24 anciãos declaram o que Deus fez. Esse é o quadro do céu na sala do trono. E aí o capítulo 4 encerra de Apocalipse e entra o capítulo 5. No capítulo 5, a partir do versículo 1, no meio desta visão, dessa porta que ele entra para ver, ele agora acena da sala celestial, da sala do trono de Deus, um novo personagem é introduzido que ninguém conhecia. Um novo personagem assume o protagonismo da cena. E ele diz no versículo 1 do capítulo 5: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: Quem é digno de abrir ou de quebrar os selos e abrir o livro? E ele vai dizer no versículo 3: Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos, um dos 24 anciãos, me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá. É a primeira vez que Cristo é chamado assim. O leão da tribo de Judá. O que ele fez? Leia o texto, gente. Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi. Ele é um leão, ele é um ser de poder, mas ele é a raiz de Davi. Ele é descendente real e governante. Ele venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi lá no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos. Ele olha e ele não tinha visto isso antes. Ainda que ele tinha visto o trono de Deus, os 24 anciãos, os 4 seres viventes e o trono e o que estava sentado no trono lá, ele ainda não tinha percebido que mais uma figura estava ali, em pé. E agora essa figura aparece diante dos olhos espirituais de João. Então ele vê o que? No meio de tudo isso, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, é um simbolismo, é uma visão. 7 chifres, esses chifres simbolizam toda a autoridade. Chifre é autoridade. Esse chifre simboliza toda a autoridade, bem como 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus que são enviados sobre toda a terra. Isso fala de onisciência, o Deus que vê tudo, o Deus que sabe tudo. E o que acontece depois disso é que esse cordeiro, versículo 7 do capítulo 5, toma o livro e da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. Esses incensos são as orações dos fiéis. Algumas versões vão dizer santos, mas aqui não é santos que morreram e foram para o céu, são os fiéis, as orações de todos os que creem, todos os fiéis, as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Agora eles introduzem uma música nova. João vê uma nova figura que recebe uma nova adoração e que recebe uma música nova no céu. E o que diz essa música nova? Digno és, olha,
digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino ou reis e sacerdotes, e eles reinarão para todo sempre. Aí o capítulo 5 encerra com uma adoração final. Agora a adoração é conectada. O Pai recebe adoração e o Cordeiro recebe adoração. Tanto o Pai como o Cordeiro recebem a mesma adoração. Isso iguala, pelo menos torna Cristo. Essa é a revelação do Cristo que é divino, do Jesus que é Deus, que está à direita. Ali João não está vendo um único ser, João está vendo duas pessoas. João está vendo Deus Todo-Poderoso, o Pai, e João está vendo o Filho como o Cordeiro de Deus e o leão da tribo de Judá. E os dois recebem a mesma adoração. E aí vai dizer: digno é o Cordeiro que foi morto. E vocês já sabem tudo isso. E ele encerra com essa adoração final. Nesta adoração final, o Pai e o Filho recebem ao mesmo tempo o mesmo tipo de adoração, o mesmo tipo de respeito, o mesmo tipo de honra, o mesmo tipo de prostrar de adoração dos seres celestiais e dos 24 anciãos. Os céus inteiros, inclusive milhões e milhões e milhões de anjos, começam a cantar a mesma coisa: digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Jesus ascende à posição de Deus e é colocado como autoridade suprema no universo, e o único que consegue, que pode abrir os livros. A partir do capítulo 6 começa os acontecimentos. Nós, como seres humanos, estamos no capítulo 5 de Apocalipse. A humanidade está no capítulo 5 de Apocalipse. E o capítulo 6, os primeiros versículos também já estão acontecendo. Os 4 cavaleiros do Apocalipse já estão em operação no planeta, porque é muito mais simples a operação desses 4 cavaleiros do que nós imaginamos. Tem a ver com economia, tem a ver com violência, tem a ver com a vitória daquele que não é Cristo. Então e tem a ver com a morte, o cavaleiro da morte que leva as pessoas para o inferno. Então esses 4 cavaleiros já operam no planeta. Eles têm o seu raio de ação já muito bem definidos, e é isso que controla o mundo. O mundo, na realidade, é movido pela reação à atuação desses seres espirituais chamados os cavaleiros do Apocalipse. Eu não tenho tempo para falar sobre isso. Em um outro momento, num outro estudo, eu posso falar com vocês em um outro momento, uma outra época. Nós vamos falar sobre o que são de fato, e não é nada assustador como nós estamos pensando. O Apocalipse não foi escrito para nos assustar. O Apocalipse foi escrito para nos avisar e para nos dar esperança de que a história está nas mãos de Deus e Ele tem um fim determinado para todos nós. E o capítulo 6 então começa a abertura dos selos, daquele livrinho que João viu. E nós estamos para iniciar os eventos que acontecem aqui nesta terra, no livro do Apocalipse. Falta apenas o último selo ser aberto. E o último selo começa com o que de fato acontece na terra, que não é a vinda do anticristo, mas é um super terremoto. Há um terremoto global que modifica a estrutura do planeta, que acende vulcões e que escurece por um tempo, porque depois o sol volta ao normal. Por um tempo, as cinzas dos vulcões, por causa desse super terremoto, escurecem o sol e fazem com que a lua perca o seu brilho e ela se torne avermelhada. Esse é o primeiro evento que acontece na Terra quando o Apocalipse começa a acontecer no planeta. Estamos perto disso? Não sabemos. Estamos longe disso? Não sabemos. Amém? Amém. Então,
Você não crê? Não vai acontecer nada com você. Agora, por que eu disse tudo isso? O que é que essa porta no céu que João viu, que o Senhor o chamou lá para mostrar a ele coisas que iriam acontecer, tem a ver com a gente? Tem a ver comigo e com você, com a Casa Kairos, com a nossa comunidade hoje, aqui em 2025. Algumas coisas. Eu vou tentar. Número 1, quando Deus abre portas, escute isso. Agora você não precisa mais da Bíblia, porque agora a gente está lendo. Após ler, a gente vai entender o que nós lemos. Quando Deus abre portas, elas revelam sempre um futuro desejado ou um futuro determinado. Quando Deus abre uma porta e que nós conseguimos passar por essa porta e enxergar o que Deus nos mostra, isso tudo é espiritual, no sentido de que Deus nos mostra, naquela visão que Deus nos dá, normalmente aquela visão é algo determinado ou algo desejado. Se é determinado, aquilo vai acontecer, não tem jeito. O Apocalipse é uma porta de uma visão determinada, não tem como mudar o Apocalipse, amém? Ele vai acontecer do jeito que está escrito. Claro que a gente precisa compreender, porque tem muita linguagem figurada, mas ainda assim não é algo que a gente não consiga entender, porque ele também vai dando as próprias explicações, e a gente vai lendo com atenção e nós vamos compreendendo o que o Apocalipse está dizendo. Então, o Apocalipse é algo determinado, está fechado, não tem o que fazer, não há como impedir essas profecias de acontecer. Quando Deus dá uma visão, ou essa visão ela é algo definitivo que não tem como não acontecer, ou Deus dá uma visão desejável. Do que é algo desejável? Algo que nós podemos construir. Que esse é o nosso ponto como igreja. A visão que Deus nos deu, nós podemos construir essa visão. Mas também, como é desejável, nós podemos não construir e não acontecer nada. Estão entendendo? Segundo lugar, toda visão de Deus tem um destino e um desfecho. Quando Deus dá uma visão, destino, tem uma direção e também tem um desfecho. Deus não dá uma visão que não se completa. Deus dá uma visão que Ele espera que ela tenha um desfecho, que aquilo aconteça e desfecha o negócio. Cerrou, acabou, concretizou e pronto. Deus não dá visão sem desfecho. Toda visão que Deus dá, Deus espera tanto que nós caminhemos na direção dela, como a gente concretize ela, fechando a visão, completando tudo, amém? Número 3, o maior propósito de Deus na terra, o maior propósito de Deus na terra, aqui nessa terra, é conquistar pessoas. Conquistar, entenda conquistar como você leu no Apocalipse 5. Ele foi morto e com o sangue dele, ele comprou pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações para Deus. O que Jesus fez com seu sacrifício na cruz não foi só perdoar os seus pecados, não foi só morreu por mim. Morreu por quê? Só para perdoar seus pecados? Oh, meu querido, isso é só um pedaço da coisa. Ele morreu para comprar você. E deixe-me te dizer o que isso significa. Quando a expressão aparece comprar, deixa eu tentar explicar. Quando você compra algo, você tem um título. Quando você compra algo, eu comprei este celular, o que eu me tornei dele? Dono. Toda compra transforma o comprador em um dono. Jesus te comprou com o sangue dele, então ele não só morreu para perdoar seus pecados, ele comprou você. E se ele comprou você, ele é teu dono. É isso que é o problema das pessoas hoje.
Jesus te comprou. Você não quer ser dono, você não quer ser propriedade dele. Ele é teu dono. Você não pode declarar que Jesus Cristo é teu Senhor. Você não pode declarar que Jesus Cristo morreu por você. Você não pode declarar que crê no sacrifício de Jesus sem entender que ele se transformou no teu dono. A morte e o sangue dele foram o preço que ele pagou por comprar você para Deus. Você pertence a Deus. Você é propriedade de Deus. Tem uma marca, Deus colocou aqui. É meu, eu comprei e acabou. Você pode não gostar disso, mas Deus te comprou. Você tem uma marca aí e é selado. E o diabo sabe, pertence a Deus. Ainda que esse cara ainda queira andar com Satanás, ainda dá uma dançadinha com Satanás e com as trevas, o povo das trevas fica, os demônios sabem, é de Deus, tem um selo, é um selo. Não dá para brincar muito não, porque daqui a pouco ele se arrepende e volta. Por quê? Porque foi comprado. Tem uma marca. Gente, é tão incrível esse troço. É tão incrível esse negócio, que se você teve a experiência de ir a um cemitério, uma morte de uma pessoa, e se você teve a experiência, algumas pessoas de determinadas religiões aparecem no momento das pessoas mortas, e eles gostam de se aproximar do caixão no momento do velório, de algumas crenças. Por quê? Porque eles colocam ali nomes e pedidos, sem que a família perceba. Por quê? Porque esse ato de enterrar uma pessoa, eles também fazem aquelas orações, rezas contra alguém. E assim como aquela pessoa foi enterrada, eles querem matar a vida da pessoa de uma forma ou de outra, financeiramente, familiarmente, na saúde, como for. Ainda que com alguns não aconteçam, eles acreditam nisso e eles fazem isso. O que é interessante é que essas pessoas que fazem isso nunca, jamais conseguem fazer com crentes, velórios de crentes. Porque se você, como eu, já ouvi, não sei se você já teve essa experiência, mas eles vão dizer assim: pertencem ao homem lá de cima, a gente não pode tocar. O seu corpo, até morto, pertence a Deus. E eles dizem isso. Nós não podemos fazer esse ato aqui com esse corpo não. Por quê? Porque pertence ao homem lá de cima, a gente não pode tocar, não pode fazer nada. O teu corpo morto pertence a Deus. Deus te comprou e comprou integralmente. Você crê em Jesus? Você é propriedade dele. Diga: eu sou de Jesus. Pertenço a ele. Agora fala bonito: Jesus é meu dono. Se não for assim, não vale. E se ele é teu dono, prevalece a vontade de quem? Tá aqui é o checkmate da humanidade. As pessoas querem ter Jesus, querem os privilégios de ter Jesus, mas não querem o compromisso de serem propriedades de Jesus. Estão entendendo? Aqui é o checkmate. Número 4. 3. Encerra no 3, eu acho. Encerra no 3. Não, tem 4, perdão. Deus em Cristo está treinando sacerdotes e governantes. Naquele texto que ele comprou de todos os povos, tribos, línguas e nações, lá em Apocalipse 5, digno é o Cordeiro, diz que ele comprou e os transformou em reino ou reis e sacerdotes. Sabe o que Jesus faz comigo e com você? Ele nos comprou, ele é nosso dono, mas ele tem um propósito, ele tem um objetivo em ser nosso dono, em nos treinar para sermos reis e sacerdotes. O que é interessante, gente, é tanta coisa para falar. O que é interessante em reis e sacerdotes é o seguinte: o rei, por que o Senhor diz rei e não reino? Porque logo na sequência, na última frase daquele texto que a gente leu, tá: e reinarão para sempre. Então, não é um reino. Um reino não reina. Reis é quem reinam, sim ou não? Então a própria frase não pode ser reino, tem que ser reis.
Os reis e os sacerdotes reinam para sempre. O reino é o lugar onde um rei reina. Então um reino não pode reinar, reis reinam. Então ele fez reis e sacerdotes, e não reino e sacerdotes. Reis e sacerdotes, porque reis e sacerdotes governam. Agora preste atenção, um rei tem autoridade para governar. O privilégio do rei de uma rainha é a autoridade dada por Deus para governar. A autoridade de um rei, de uma rainha, está no seu direito de governar. Mas deixe-me te falar uma coisa: você também foi treinado para ser sacerdote, sacerdotisa. E a autoridade de um sacerdote, e claro, podemos dizer na nossa linguagem hoje, de uma sacerdotisa, porque em Cristo tanto homens como mulheres são sacerdotes, na nova aliança. A autoridade de um sacerdote, de uma sacerdotisa, está na sua palavra de intercessão. Tudo quanto um sacerdote ou uma sacerdotisa fala diante de Deus a favor dos outros, porque um sacerdote não existe para reinar, um sacerdote existe para interceder. Um rei existe para reinar, mas um sacerdote é para interceder. E o poder de um sacerdote é que todas as palavras que ele fala diante de Deus a favor dos outros, Deus o escuta. O sacerdote é um intercessor, a sacerdotisa é uma intercessora. E você não vive para si mesma. Um rei governa, mas um sacerdote, uma sacerdotisa vive para os outros. Eu oro pelos outros, intercedo pelos outros. As minhas palavras diante de Deus são a favor dos outros, e Deus me ouve e responde. O Senhor está te treinando para ser rei e rainha, sacerdote e sacerdotisa, porque Cristo te conquistou, te comprou na cruz. Aleluia. Essa é a visão de Deus para a nossa igreja: reis e sacerdotes. Quinto, quando nos unimos a Deus em Cristo, o propósito de Deus se torna o nosso objetivo. Ora, se eu estou sendo treinado para ser rei e sacerdote e reinar nessa terra, sabemos que como cristãos vamos enfrentar uma série de dificuldades, porque o mundo resiste a nós. O mundo resiste. Nos lugares onde não há liberdade, os cristãos são oprimidos. O mundo resiste, o sistema resiste a nós. Mas nos lugares onde nós já conquistamos o direito de reinar, nós temos liberdade. E nós podemos conquistar. E podemos reinar. E podemos interceder pelas pessoas. Por isso, gente, no Ocidente, nós não podemos negociar a nossa liberdade com ideologia nenhuma. Cristãos não podem negociar a sua liberdade no Ocidente aceitando nenhuma ideologia que limita a nossa liberdade de ser quem somos. Estão entendendo? Não podemos aceitar, porque senão vamos passar o que os nossos irmãos na África e no Oriente Médio estão passando, sem liberdade até de trabalhar, quando não são mortos e decapitados em praça pública, ou mortos dentro de suas igrejas e queimados vivos. Vou falar uma coisa para você: esse tempo já passou. Nós não podemos aceitar mais isso. Amém? Amém. Esse tempo já passou. Nós não podemos aceitar mais isso. Por último, é claro, quinto, quando nos conectamos com Deus, os projetos de Deus, os propósitos de Deus se tornam os meus propósitos. Por quê? Porque se eu sei o que Deus quer que eu faça nessa terra, todas as outras coisas na minha vida serão abençoadas, porque eu sei que em primeiro lugar vem o que Deus quer. Se eu coloco o reino de Deus, a igreja de Deus, o ministério de Deus, o reino de Deus em primeiro lugar, as coisas de Deus em primeiro lugar, em minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, o primeiro lugar é como Deus espera que eu haja, é claro que tudo na minha vida será abençoado. Jesus prometeu isso.
aí, quando o propósito de Deus se torna o meu objetivo, se eu conseguir conectar e harmonizar o propósito de Deus como o meu objetivo na vida, acabou. Como diz o paulista, não tem para ninguém. Amém? Por último, a porta é um convite. Lembra que o anjo disse 2 vezes: sobe. Depois ele disse: vem ver. Ele viu a porta e o anjo disse: sobe. E depois disse: vem ver. A porta, diga a porta. Diga a porta que Deus abre, que traz uma visão. É um convite de Deus. Diga, a porta é um convite. Amém? Ele diz: sobe, vem ver. O que mais? E é um convite para que... É um convite para uma construção ativa e intencional. Não é um convite passivo. Deus diz: vem ver. E João tem que ver, tem que escrever, tem que fazer, tem que perguntar, tem que falar, tem que entender o que está acontecendo. João não está passivo. João está se relacionando com a visão. João está ouvindo os anjos, está respondendo. O anjo pergunta: você sabe quem é isso? Ele diz: não sei, eu estou chorando. E o anjo diz: não chore não sei o quê. E ele está escrevendo. João não está passivo diante da porta. Sobe, vem ver, ele está aqui. Eu estou aqui, eu estou vendo, eu quero ver. Me fala. Ele está conversando com Deus. Ele está conversando com Deus, com Cristo, com o anjo. Ele está ouvindo as vozes. Ele está escrevendo, ele está reagindo. João está se movimentando. Depois de ter entrado na porta e de ter recebido a visão, ele ainda está em movimento. O convite que Deus nos faz quando nos abriu essa porta, Casa Kairos, não é um convite para a gente ficar sentado semana após semana esperando alguma coisa acontecer. É um convite para uma construção ativa, intencional. Não é passivo. Você não tem que ficar sentado domingo após domingo esperando uma palavra. Não. Quando você termina o culto de domingo, que é um culto de investidura, que é um culto de envio, que você recebe uma palavra para ser enviado durante a semana, na segunda-feira você começa a agir de acordo com aquilo que Deus te falou. Você se movimenta, porque você não é passivo. Deus não te chamou para ser passivo, Deus te chamou para ser ativo e intencional. Esse tabernáculo precisa mudar a nossa perspectiva. Essa noite não é uma noite de festa, é uma noite de reflexão, de revelação e de conhecimento. Eu preciso saber quem sou, o convite que Deus me recebeu, porque eu quero entrar nessa porta. E eu encerro nessa noite dizendo a você o seguinte: que só tem uma pergunta a ser feita a você. Eu não sou dessa igreja. É sim, você que não sabe que é. Você não sabia até agora. Mas se você veio aqui, Deus te trouxe aqui exatamente hoje, é porque você faz parte disso. Não é porque alguém te chamou e tu achou bonito que deveria ir no culto hoje. Não, Deus já estava trabalhando em você. Deus já está dizendo: eu te quero aqui, eu te quero nesta visão, eu te quero trabalhando por isso. É por isso que você recebeu em seu WhatsApp o sonho. Já viu? Já deu uma olhadinha? No templo? Dá uma olhadinha. E antes de dormir diz assim: Senhor, eu ouso sonhar com isso. E não apenas sonhar passivamente. Eu quero trabalhar para que isso aconteça. Quero oferecer meu tempo, meu dinheiro, minha vida, minha obediência, meu serviço, tudo de mim, para que isso aconteça. E centenas e milhares de pessoas, eu quero olhar e ver assim: uau, nós estamos abençoando gente. É o que a gente quer chegar. Mas, porque sonhar não custa nada, né? Mas depois de sonhar, custa o trabalho, o engajamento, o envolvimento, a semana após semana, o dia após dia, pensando nisso, trabalhando por isso, se envolvendo nisso. Claro que não significa que você vai estar fazendo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não é isso.
Mas que a gente fala, você está sonhando com isso, você está pensando nisso, você está intercedendo por isso, e você está fazendo a tua parte por isso, nos dias que você tem disponível, amém? Nos horários que você tem disponível, que não atrapalha a tua vida, mas que você sabe que o mais importante é o projeto de Deus. E tudo que você precisa, tudo que você sonha, vai acontecer na sua vida. Mas se você ousar sonhar o sonho de Deus, quando nós sonhamos os sonhos de Deus, Deus se encarrega de realizar os nossos. Porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Basta você querer, estar disposto a trabalhar. É fácil. É fácil. Nós podemos fazer. Nós podemos alcançar. Nós podemos viver. Nós podemos chegar no lugar e dizer assim: eu tenho parte nisso. Aqui tem os meus 2 centavos de tempo. Amém? Amém? Aqui tem meu dedinho. Aqui tem um pouquinho do meu esforço. Eu sei o que eu construí para Deus. Deus não precisa de templos humanos, templos físicos, amém? Deus não precisa de templos físicos. Nós não estamos construindo templos físicos. Nós estamos auxiliando o Senhor na conquista e na compra de vidas para Ele. Ganhar almas é comprar vidas para Deus com o sangue de Jesus. Evangelizar é falar às pessoas que Jesus pagou o preço por elas e que elas agora pertencem a um outro dono, a um dono muito bom, que as ama e que quer o melhor na vida delas. Amém? Se a gente pensar assim, vamos encerrar. A pergunta hoje é essa: você quer entrar por esta porta, andar com Deus, cumprir seus propósitos? É uma pergunta só, parece várias, mas é uma só. Você quer entrar por essa porta e, consequentemente, é óbvio, andar com Deus, cumprir seus propósitos e ser treinado como rei, rainha, sacerdote e sacerdotisa? Você quer entrar por essa porta? Eu quero. Eu quero. Vamos ficar em pé?